Áudio News, fatos, opiniões e comentários. Fernanda Salles. Rui Costa Pimenta, presidente do Partido Comunista PCO, está aliando-se publicamente ao grupo terrorista Hamas. Encontrou-se com o seu líder recentemente e até o momento sequer foi chamado para prestar esclarecimentos pela Polícia Federal. O seu partido continua intacto, sem nenhuma restrição. João Luiz Mauad. Simplesmente estarrecedora esta entrevista do ministro Gilmar Mendes ao Valor. Destaco aqui 4 pontos. Chama a atenção, em primeiro lugar, o ciúme do protagonismo da Lava Jato. O ministro chega a dizer que a LJ era um poder à parte, com capacidade de pautar todos os demais poderes. Também é nítido o fato de o STF estar copiando hoje, em seus inquéritos eternos, todos os procedimentos que o ministro aponta como viciados durante a Operação LJ. Ademais, em determinado momento, Gilmar deixa escapar que o desmonte da LJ pelo STF começou no momento em que os olhos dos investigadores apontaram para o PSDB. Enquanto a coisa estava restrita ao PT, ao MDB e ao PP, estava tudo bem. Finalmente, Gilmar, num arrobo de sinceridade, diz que a cassação de Deltan e Moro é um castigo leve para os crimes que cometeram. Como assim, ministro? Eles estão sendo punidos pelo TSE por crimes outros, que não eleitorais? Lançar um novo Código Civil apenas 22 anos depois da edição do último não faz sentido nenhum, senão para aumentar e perpetuar a insegurança jurídica de Pindorama. É um despautério, mas tem método. Mudar a Constituição exige maioria qualificada de 3/5 em 2 turnos. Para mudar o CC basta a maioria simples. E é no CC que se encontram os fundamentos legais da vida civil das pessoas, do útero ao túmulo. Paulo Cogos. Taxando e regulando tudo que envolve apps, internet e comércio online. Lula pretende que o Brasil volte aos oligopólios estatais dos anos 1980 com a degeneração moral da Agenda 2030. Um jovem grupo de músicos sul-coreanos foi obrigado a se alistar. Deram a eles dispensa devido ao impacto econômico. Mesmo assim, se alistaram atraindo admiradores. Serviço militar voluntário gera ganho de marketing e de virtudes cívicas. Obrigatório só gera tristeza e dano. Diego Souza. O Uber tinha um serviço formidável no começo. Você pagava pouco e o dinheiro era dividido entre o motorista, que ganhava um bom valor a ponto de homens comprarem carros só para isso, e o Uber, que lucrava e crescia. Começou a ficar uma porcaria porque sindicatos de taxistas encheram o saco das prefeituras, que foram inserindo taxinha e imposto. Hoje o governo federal decidiu que também quer sua fatia. É mais um serviço que ninguém pediu pro Estado regular, mas que os políticos não conseguem ficar sem onerar. Fica caro para quem consome e pouco lucrativo para quem trabalha. Desirê Rugani. Frustrada tentativa de ataque terrorista em Jerusalém. Terrorista preso. Ataque terrorista com faca em Neve Yaakov, Jerusalém. As forças policiais de Jerusalém prenderam recentemente um terrorista de 14 anos de Jerusalém Oriental por realizar um ataque com faca em um ponto de ônibus no bairro de Neve Yaakov. O terrorista foi rapidamente preso pela Polícia Distrital de Jerusalém depois de fugir do local. O ferido no esfaqueamento, um homem de 60 anos, foi encaminhado para tratamento médico no hospital em estado leve a moderado. A faca com a qual foi realizado o ataque foi encontrada no local e confiscada pela polícia. Muitas forças policiais sob o comando do comandante do Distrito de Jerusalém, Doron Turgeman, estiveram no local do incidente e começaram a investigar. Neste momento, a polícia de Jerusalém iniciou uma avaliação da situação no local do ataque. Qualquer lição aprendida por pessoas decentes é efetiva. Presidente do Museu do Holocausto. Não há apenas uma lição a ser aprendida com o Holocausto, mas com certeza se entende que o povo judeu não tem outra opção a não ser ter o seu Estado independente e soberano. Para quem defende a soberania do Brasil, defenda também a soberania de Israel. Os judeus têm apenas um país. Um pequeno país, democrático e cercado por inimigos. André Assi Barreto. A bolha conservadora, infelizmente, virou um bando de solteiros sem filhos mandando os outros casarem e terem filhos. Colher com 38 anos nas costas, sem marido e sem filho, mas querendo ser política, basicamente uma feminista. Tenham filhos para combater os woke. Mas tenham vocês, eu não posso. Tem outros absurdos também e acho que esse é ainda mais tabu no círculo conservador. Tem um pastor por aí que garante que 100% da psicologia, psiquiatria é fraude desnecessário. Que os profetas recorreram à Bíblia e não a psicólogo. O curso que ele vende que vai deixar ainda mais claro o quanto ninguém precisa em situação nenhuma de psicólogo, psiquiatra, você paga em cash, é claro, e não com Bíblia.
O psiquiatra pode, eventualmente, resolver questões de desequilíbrio químico do cérebro. É um médico fisiologista tanto quanto um generalista qualquer. O psicólogo, aliás, cumpre em parte sim a função antes exercida por sacerdotes. Ouvir as agruras das pessoas e oferecer um caminho de catarse para essas agruras. Ah, mas todos os psicólogos são esquerdistas. Verdade, a culpa disso é de quem só fica reagindo e tem nozinho de virar psicólogo, pedagogo, funça, etc. Cai tudo no colo deles. Paolo Zanotto. Reduflação. Diminua a quantidade com embalagem parecida, mantenha o preço e engane os manés cobaia. Mas não se preocupem, em um mês eles enchem só. A Avenida Paulista e o maravilhoso Teatro das Tesouras continua. Aos idiotas o sono. O comentário de Paolo é uma extensão a este da Fernanda Salles. Inflação na era Lula é mascarada nos supermercados. Você percebeu que produtos que você compra estão durando menos? A inflação é disfarçada nos supermercados através da redução da quantidade de produto pelo mesmo preço. Esse fenômeno, denominado reduflação, uma combinação de redução e inflação, é uma técnica oculta de aumento de preços, fazendo com que o consumidor pense que está pagando o mesmo valor, enquanto recebe uma quantidade significativamente menor do produto. Francisco Cardoso. Defensores da democracia ficam chocados pois os americanos irão permitir que as pessoas votem em seus candidatos preferidos. Absurdo, disseram. Permitir que as pessoas votem em quem quiserem é um ataque à democracia, completaram. Fabrício Rebelo. O ex-ministro disse o óbvio. Não há a menor justificativa jurídica para que pessoas sem foro privilegiado estejam sendo julgadas pela Suprema Corte. Isso, em verdade, a transforma em um verdadeiro tribunal de exceção. É o exato oposto de regime democrático. Não parece haver mais qualquer dúvida de que o atual regime, com sua monotônica senha arrecadatória, vai destruir a economia em muito menos tempo do que até os mais pessimistas esperavam. Não estamos ladeira abaixo, mas despencando de um abismo. Em nenhuma democracia assentada em tripartição de poderes harmônicos e independentes é sequer minimamente aceitável ver integrantes do judiciário comentando questões político-partidárias, muito menos travando cruzadas contra um determinado espectro político-ideológico. Simples e bela. Lembre-se, dê bom dia ao acordar para todos da casa. Não ignore as criancinhas. Ao cumprimentar um adulto, fale com elas também. Fale em tom respeitoso e só aumente a voz se for realmente necessário. Não se meta em assuntos que desconhece. Rodney. Amazônia pegando fogo. Índio sendo dizimado. Maior surto de dengue em décadas. Todo dia um aumento de imposto. Verba da educação sendo cortada. Inflação subindo sem parar. Milhões sendo cortados do Bolsa Família. Pobre pagando imposto de renda. E quem não tem rede social só tá falando da Vanessa Camargo e do BBB. Que fique de lição pro lado de cá também. Encher o rabo de artista e jornalista de dinheiro é de longe o melhor investimento que um governo pode fazer. Fúria e tradição. A decadência moral pode ser resumida no youtuber que terminou com a mulher e continua morando com ela. Com um agravante, ela já está viajando com um novo amante e o novo casal faz questão de comentar na foto um do outro do Instagram de forma que todos saibam que são um casal, enquanto o corno fica em casa com depressão. É uma total falta de dignidade. Como ele vai se sentir quando ela voltar para casa depois de ter passado dias dando para outro? Como ele vai olhar nos olhos dela ou olhar para si mesmo no espelho? É a total castração moral. Homens fracos gostam de ser feridos por mulheres, como se aguentar esse suplício fosse uma forma de mostrar sua lealdade. E por incrível pareça, essa deturpação surgiu há muito tempo, nas trovas medievais que falavam sobre o amor romântico. O conceito de amor romântico, o amor como sentimento, nasceu na literatura medieval e nela, esse tipo de amor é sempre uma tragédia. Nunca foi bonito, muito menos idealizado. Nasceu para dar errado e levar ao homens ao sofrimento. Seu fim é sempre o pior possível, como é bem ilustrado em histórias arturianas como Tristão e Isolda. O amor, enquanto conceito verdadeiro e superior, é escolha e reconhecimento. É racional, nunca sentimental. Apenas pessoas fortes amam, enquanto escolha, os fracos buscam sentimentalismo, se perdem em paixões, romances, que desvanece rápido e sem responsabilidade. Pessoas fortes buscam relações estáveis e duradouras, monogâmicas, pois se expõem a batalhar as batalhas que um relacionamento envolve. Os que buscam traições ou relações fugazes, são os que não possuem coragem de enfrentar o ônus, a responsabilidade da sua escolha. São fracos e egoístas.
Assim sendo, observando-se o amor como uma decisão moral que assumimos, homens e mulheres podem amar igualmente. Entretanto, quando falamos sobre sentimentos e entendemos o amor também como um sentimento, tudo muda, pois homens e mulheres nesse contexto não amam igualmente. Mulheres são incapazes de amar homens da mesma forma que homens amam mulheres. Definitivamente elas amam, mas de uma forma diferente da masculina. As diferenças de gênero na experiência e expressão de emoções representam alguns dos estereótipos de gênero mais robustos em todo o mundo. Existem grandes diferenças entre os sexos nos mecanismos neurais subjacentes aos processos emocionais, pois homens e mulheres usam estratégias diferentes durante o processamento da emoção. Emotion and Gender Specific Neural Processing in Men and Women, Saravitli, o que resulta em formas de amar diferentes entre os sexos. Existe uma vontade no coração masculino de dar sua vida pela mulher amada e fazer-se valoroso aos olhos dela. Historicamente, homens foram para a guerra, desbravaram enfrentando perigos, escreveram músicas e poesias, trabalhavam mais de 10 horas por dia e gastavam todo o salário com a mulher. Tudo para provarem-se dignos. E claramente mulheres não fazem isso pelos homens. O amor feminino manifesta-se na entrega. A mulher se enxerga como um prêmio a dar-se para o homem e por isso ela torna-se passiva. A mulher ama por aceitar receber aquilo que o homem faz, e por exaltar nele a virtude que ele busca. Muitos homens sofrem por esperar que sejam amados da mesma forma que amam. Eles concebem o amor de forma masculina e esperam encontrar isso nas mulheres, mas é simplesmente impossível para elas. Nenhuma mulher pensa que sua obrigação é dar a vida pelo homem, nem ela sente-se responsável pela segurança dele como ele sente-se pela dela. Além disso, esse caso me faz lembrar dos estudos de Joseph Campbell e seus apontamentos, onde ele diz: qual é a principal ameaça ao amor romântico? Honra. Então, você encontra nessas tradições da Idade Média esse conflito entre honra e amor romântico. O sacrifício final por um coração nobre é o sacrifício de sua honra pelo amor. Outro exemplo desse tema central de honra versus amor romântico é a história arturiana de Erec e Enide. Erec dedica sua existência a amar Elide e, no processo, negligencia seus deveres de cavaleiro e destrói completamente sua honra. A história é sobre ele tentando recuperar sua honra.